Você sabia que cerca de 90% das células que compõem seu corpo são de micro-organismos? Você sabia que por ter um solo muito pobre, algumas plantas da floresta amazônica recorrem a associações com alguns micro-organismos para obterem nitrogênio? Como podemos perceber, os micro-organismos podem estar presentes no nosso dia a dia em diversas situações que a gente nunca parou para refletir. Sabendo disso, a equipe do NerdBee preparou essa aula para vocês, para aprendermos um pouco mais sobre um desses micro-organismos. Então, ative seu modo nerd e venha com a gente aprender um pouco mais sobre as bactérias. Então vamos lá. Sabemos que as bactérias pertencem ao reino Monera e, como já foi dito, elas podem estar em qualquer lugar. No ar, no solo, na água, dentro de plantas, de animais e até mesmo como parasitas. Mas o que são bactérias? Gente, no geral, podemos dizer que as bactérias são seres unicelulares, ou seja, não são vistos a olho nu. É preciso o auxílio de um microscópio. Elas medem cerca de 1 a 2 micrômetros. São muito, mas muito pequenas mesmo. As bactérias são micro-organismos que não possuem núcleo verdadeiro e sua única organela é o ribossomo. Então, as bactérias são micro-organismos procariontes. Olha só, esses micro-organismos, as bactérias, podem apresentar vários formatos. Os mais comuns estão presentes nesta ilustração. Temos os copos, que são esféricos e podem formar fileiras. Aí eles recebem o nome de streptococcus. E quando eles ganham o formato de uva, de um cacho de uva, eles passam a ser chamados de estafilococcus. Aqui temos os bacilos, que são aparência longa. Aqui na parte inferior temos os espirilos, que são espirilados, e os vibriões, que têm o formato de meia-lua. Vamos lá! As bactérias trazem em sua estrutura a cápsula. Atenção! Nem todas as bactérias apresentam essa cápsula. Falando basicamente, a cápsula facilita a aderência de hospedeiro e favorece a proteção. Olha só, aqui temos esse esquema de uma célula bacteriana, onde podemos visualizar em amarelo a cápsula. Essa partezinha aqui, ó, verde, é a parede celular. E é a parede celular que dá formato às bactérias, se ela é coco, se ela é bacilos, se ela é espirilo ou vibriões. Essa parede celular, ela é rígida e protege a célula, impedindo que ela se rompa pela entrada excessiva de água. A gram-positiva é composta por uma única camada de peptidoglicanos, polímeros de carboidratos e aminoácidos. Já na gram-negativa, ela tem, além dessa que é mais fina, uma outra camada composta de lipídios e proteínas. Voltando aqui para o esquema da célula bacteriana, temos o pili, também chamado de fímbrias. São essas estruturas em amarelo que recobrem toda a bactéria. O pili são fibras proteicas e são de tamanhos variados. Tem os pilis sexuais, que atuam na reprodução. Aqui em marrom temos o flagelo, que é um filamento proteico. Ele está ancorado, ligado à membrana e à parede celular. Este flagelo tem a capacidade de girar, possibilitando assim a movimentação da célula. Agora vamos conhecer um pouquinho mais das bactérias com o professor Chateaubriand. Muito bem, dando continuidade ao que a professora Rita falou, a membrana plasmática ela delimita o citoplasma. E o que temos nesse citoplasma? Milhares e milhares de pequenos grânulos conhecidos como os ribossomos. E o que esses ribossomos fazem? Eles produzem proteínas. Para vocês terem uma ideia, a bactéria Escherichia coli apresenta cerca de 15 mil ribossomos. Cada um deles, a cada minuto, produzem uma proteína. Daí você já veem ou tem ideia do poder de crescimento das bactérias. A célula bacteriana apresenta uma molécula circular de DNA, que constitui seu cromossomo. Neste cromossomo há o quê? Milhares de genes. Esses genes são responsáveis pela reprodução e crescimento destas bactérias. O cromossomo bacteriano geralmente é encontrado na região central da célula. Geralmente é longo e fino e encontra-se no emaranhado conhecido como nucleóides, né?
Ou seja, mas também temos os plasmídeos. Os plasmídeos também são DNA, são parte de DNA, porém são menores. Embora não apresentem, não sejam tão essenciais à bactéria como os nucleóides, eles acabam sendo importantes porque eles destroem substâncias tóxicas, como por exemplo os antibióticos. Eis o perigo das bactérias. E agora vamos falar da reprodução Das bactérias. A reprodução mais comum nas bactérias é a do tipo assexuada, ou seja, sem a intervenção dos gametas. E um exemplo de reprodução sexuada nas bactérias é por bipartição ou cisparidade. Também conhecida como divisão binária. Como vocês podem ver, a figura mostra um exemplo de divisão binária ou de cisparidade, em que ocorre a duplicação do DNA bacteriano e posteriormente a divisão desta bactéria em duas células. Este processo ocorre muito rapidamente quando dispõe de condições favoráveis. A bactéria, nessas condições favoráveis, pode se duplicar em 20 minutos. Marta, não podemos esquecer que além da cisparidade, algumas bactérias têm a capacidade de fazer a esporulação. Quando existe algum ambiente desfavorável, ela se desidrata e se fica em forma de esporos, para que daqui a alguns anos ela possa encontrar finalmente um ambiente propício e voltar a ser bactéria. Mas é importante, Williams, também falar que as bactérias, além da reprodução sexuada, elas se reproduzem sexuadamente também. Isso mesmo. Mas o que seria a reprodução sexuada? Seria a união de células reprodutoras para formar um novo organismo. Mas se pensarmos em bactérias, seria a transferência de um fragmento de DNA de uma bactéria para formar uma outra. E esta transferência se dá de três maneiras: transdução, transformação e conjugação. Agora vamos conhecê-las. O primeiro tipo é a transformação. Nela, a bactéria absorve moléculas de DNA de espécies no meio e são incorporadas à cromatina. Esse DNA pode ser proveniente, por exemplo, de bactérias mortas. Esse processo ocorre espontaneamente na natureza. Na transdução, moléculas de DNA são transferidas de uma bactéria a outra usando vírus como vetores, os bacteriófagos. Estes, ao se montar dentro das bactérias, podem eventualmente incluir pedaços de DNA da bactéria que lhes serviu de hospedeira. Ao infectar outra bactéria, o vírus leva o DNA bacteriano, o transfere junto com o seu. Se a bactéria sobreviver à infecção viral, pode-se passar a incluir o gene da bactéria em seu genoma. E a última forma de reprodução sexuada das bactérias é a de conjugação, em que pedaços de DNA passam diretamente de uma bactéria doadora para uma receptora. E isso vai acontecer através de estruturas microscópicas, tubos proteicos, chamados de pili, que Rita explicou lá nas estruturas, em que as bactérias possuem em sua superfície, e somente as bactérias doadoras que vão possuir essa estrutura pili sexuada. O fragmento de DNA é transferido e se recombina com o cromossomo da bactéria, que foi transferido, produzindo novas misturas genéticas, que serão transmitidas às células filhas na próxima divisão celular. Agora que vocês conhecem um pouco mais sobre as bactérias, suas principais estruturas e o modo como podem se reproduzir, vamos entender agora um pouco mais sobre aquelas curiosidades que falamos lá no início do vídeo. A primeira curiosidade falada foi de que 90% das células que compõem o nosso corpo são decorrentes de micro-organismos, ou seja, dentre esses, as bactérias. Isso significa dizer que apenas 10% das células são humanas. E transformando isso em quilogramas, então, com base no corpo de um indivíduo adulto, esses 90% seriam correspondentes a 1 kg. Apesar de a gente não conseguir ver todo esse micro-organismo no nosso corpo, eles estão presentes na nossa boca, nos nossos olhos, na nossa pele, no nosso estômago, intestino, no nosso trato genital e urinário, enfim, diversas partes do nosso organismo. E todo esse conjunto de bactérias e micro-organismos no nosso corpo é denominado de microbiota. A nossa microbiota, ela começa a se formar desde o nosso nascimento. Se você nasceu de um parto normal, você foi exposto e colonizado pela microbiota presente no canal vaginal da sua mãe. Se você nasceu de cesariana, sua microbiota vai ser um pouco diferente, porque você foi exposto à microbiota presente na pele da sua mãe, como também dos profissionais que estavam na hora do seu parto. Consequentemente, a nossa microbiota vai desempenhar diversas funções no nosso organismo.
Dentre elas, podemos citar como combate a outros micro-organismos. No caso, poderia ser bactérias patógenas, que são aquelas que causariam algum tipo de doença. O que vai acontecer? A nossa microbiota vai atuar como um exímio competidor, como por exemplo por nutrientes, ou seja, não vai ser tão fácil assim um micro-organismo patógeno entrar no nosso organismo. Outro exemplo de função benéfica para o nosso corpo é em relação à nossa nutrição. Na nossa alimentação, nós ingerimos diversos compostos orgânicos bastante complexos, que apenas o nosso organismo não conseguiria degradar em partículas cada vez menores para a gente conseguir assimilar e assim o nosso corpo utilizar no metabolismo. Ou seja, há diversas bactérias, principalmente no nosso trato digestório, que fazem um papel de degradar esses compostos orgânicos e, por exemplo, fornecer os açúcares simples. A segunda curiosidade falada no início do vídeo foi em relação à floresta amazônica. Ou seja, falamos que as plantas presentes lá, elas fazem associações com bactérias para adquirir um composto químico bastante essencial, que é o nitrogênio, visto que o solo daquela floresta ele é pobre. E esse é um fato bastante interessante porque a floresta amazônica é um exemplo de floresta tropical, ou seja, de um bioma tropical de maior biodiversidade no mundo, tanto no quesito de flora quanto da fauna. E como pode um bioma tão rico apresentar um solo tão pobre? E isso, as bactérias entram como um papel fundamental. Por quê? Muitas pessoas não sabem que o nitrogênio é o elemento químico mais abundante na nossa atmosfera. No entanto, nós não conseguimos capturá-lo e nem também as plantas. E quem faz esse papel para a gente são as bactérias presentes no solo, tanto de forma livre como associada a essas plantas. Eles assimilam esse nitrogênio, transformam ele de uma forma que pode ser facilmente assimilado pelas plantas. Logo, nós que nos alimentamos de alguns vegetais ou nos alimentamos de animais que se alimentam desses vegetais, vamos também conseguir assimilar esse nitrogênio e assim constituir nossas proteínas e nossos ácidos nucleicos, como DNA e RNA. No entanto, nem tudo são flores. As bactérias são responsáveis por alguns transtornos na sociedade, como o professor Josivan vai explicar agora. Entre os principais transtornos causados pelas bactérias à humanidade, existem as superbactérias. Mas o que são superbactérias? Quando se fala em superbactérias, imagina-se um micróbio que ficou mais forte e que é capaz de causar doenças mais graves nas supostas vítimas. Porém, trata-se apenas de um micróbio que desenvolveu mecanismos de sobrevivência que permite ele sobreviver aos medicamentos que antes eram usados para combatê-lo, tornando o tratamento mais difícil. Dessa maneira, a capacidade de causar a doença não aumenta, é o tratamento que fica complicado. Existem vários mecanismos de defesa que as bactérias utilizam contra os medicamentos. Mas quais são esses mecanismos e como eles funcionam? O mais comum é a produção de enzimas que digerem os antibacterianos. Outro exemplo é o espessamento da parede celular, que impede a penetração do antibiótico na bactéria. Pode também ocorrer uma mudança no local onde a bactéria se liga. Outra maneira é existir uma bomba na membrana da célula da bactéria que retira a substância tóxica à bactéria e joga ela para fora, impedindo que ela atue na bactéria. Como ocorre a transmissão da resistência? Uma vez que uma bactéria adquire a resistência, ela tem a capacidade de transmiti-la facilmente através da conjugação. Na conjugação, vai haver a transferência do plasmídio, que é nesse plasmídio que está a resistência da bactéria. Então, a bactéria doadora vai transferir essa resistência, ou seja, esse plasmídio, para a bactéria receptora, dando a capacidade dessa bactéria que está recebendo o plasmídio de também adquirir imunidade ao medicamento que está sendo usado no tratamento. Um dos exemplos mais conhecidos é o surgimento de bactérias superresistentes em porcos na China. Mas, recentemente, os cientistas também descobriram que essas bactérias estão sendo transferidas também para seres humanos. O número de superbactérias no mundo está cada vez mais aumentando. Sabe-se que com o uso de antibióticos tem-se o risco de evolução das bactérias, mas
Com o uso indiscriminado e incorreto desses antibióticos, esse risco ele é potencializado. Agora que sabemos tudo sobre as bactérias, não desative seu modo nerd porque é hora do... E para isso... Você é um nerd? Vá lá em nosso site Clique na aba de Biodicas. No ícone jogos. E teste seus conhecimentos. É isso Até a aí. próxima! It's no going back.